Olá, estudantes da segunda série do ensino médio, eu sou o professor José Carlos Queller, da disciplina de arte. E hoje a gente vai falar de barroco, né? E o que a gente vai aprender hoje no barroco? Porque o barroco a gente tem conteúdo para zilhões de aulas, anos-luz, vamos fazer um ano inteiro de barroco, olha só, já viu? Então assim, conceituar a importância do barroco europeu, pontuando as características e falando das particularidades de alguns artistas e obras. A gente tem artistas, mas a gente vai falar de alguns, tá? Então assim, na aula de hoje iremos analisar a arte produzida em um período conhecido como barroco, né? Como você conhece, pergunta 1, né? Você conhece alguma artista, alguma mulher, artista mulher do barroco? Você sabe a importância desse período artístico do barroco? O que você entende por composição centrífuga? Aquilo que você tem lá em casa. Que vai girando a roupa. Não, é isso aí, mais ou menos isso, tá? Hoje você vai aprender. Então, características gerais, só para buscar aquilo que a gente tem que ter tido trabalhado em uma outra aula, um outro conteúdo, né? Os primórdios do barroco, porque o barroco você tem que começar explicando qual que é a importância dele dentro da igreja. E hoje a gente vai fazer uma aula focada para os artistas. Mas até lá, ela é uma arte para arrebatar fiéis do poder espiritual versus o poder político que vinha lá da decadência do Renascimento, Reforma Protestante, em 1517, que Martinho Lutero gira Concílio de Trento, gira não sei o quê, e chega no barroco, né? Emoções sobre a razão, né? Conflitos antagônicos, bem, o mal, bonito e feio, a gente vai ter o rico, o pobre, entrelaçamento entre arquitetura e escultura, porque volta a fazer parte de um único elemento, a mesma coisa essa escultura minha, cilíndrica, né, acoplado na parede, né, virei uma escultura entrelaçada na arquitetura. Tá? Violentos contrastes de luz e sombra, ápice da intensidade dramática, composição assimétrica, isso é, ela não é centralizadinha, bonitinha, igual para cada lado, e culto ao pessimismo, justamente por causa dos conflitos antagônicos, né, que a igreja vinha passando, a sociedade vinha passando com todos esses problemas, reformas, tudo, né? E a gente começa falando dele, este cara polêmico que morreu pobre, tá? Caravaggio. Caravaggio é o primeiro grande nome do barroco na pintura. E o nome dele nem era Caravaggio, era da cidadezinha que ele nasceu lá, perdidinha. Porque o nome dele era Michelangelo Merisi, tá? Então ele fazia uma arte da realidade, com uma forma extrema de claro escuro, claro e chiaro escuro, né? Fazia santo parecer gente comum e os milagres, eventos do cotidiano, né? Tem um filme, documentário que é sensacional, tem aqui o QR Code que eu deixei para vocês, né? Se você não conseguir acessar pelo QR Code, anote aqui, ó, isso aqui tudo e coloca. Esse documentário é extremamente importante, é um cara polêmico, ele era um cara que gostava de se divertir, né? E foi preso e pediu absolvição lá e saía de um lugar para o outro. Muitas das suas obras demoraram anos para ser reconhecida, né? Ele, no final dos tempos, disse que ele foi preso, aí ele saiu da prisão, aí foi atrás do barquinho dele, que ele tinha voltado para Roma, né? Foi atrás do barquinho dele, que estavam seus quadros, tudo, e se perdeu, né? Diz que sumiu no tempo, não sabe se morreu, do que ele morreu. Mas até briga de espada, que ele gostava de uma boa briguinha de espada, ele se envolveu, né? Mas é um cara bem polêmico, mas genial nas suas composições, né? Exemplo, um martírio de São Mateus, de 1600. Olha a dramaticidade. E se você pegar e dar um zoom, a gente já vai dar um zoom, você vai ver que dificilmente você vai conseguir observar as pinceladas da pintura. É como se fosse quase uma foto, né? E posteriormente ele vai inspirar esse movimento barroco, ele vai inspirar movimentos, né, do romantismo, neoclassicismo. Você vai ver toda essa inspiração lá para frente. Então você tem aí o ápice da dramaticidade que a gente percebe. E não é uma obra que tem uma figura central, ela vê uma composição, cada um tem sua emoção retratada com o foco luminoso, tá? Exemplo, este menininho lindo aqui do canto.
Olha a cara de desespero dele. Se fosse renascentista, a cara dele seria como? Tipo assim, tô nem aí, né? Eu conheço muitas pessoas renascentistas, fisicamente, nesse ponto. Aquilo que tu pode estar chovendo, canivete, Ah, teu pai caiu do bonde. Você ganhou na cena. Agora, se fosse no barroco, o que seria? Ganhei na cena. Meu pai caiu do bonde. Era dramaticidade pura, né? Então, aí, a gente chega nesse cara aqui. Esse aqui é lá dos Países Baixos, Holanda. A gente está falando da Itália, né? Michelangelo Caravaggio, né? Maravilhoso as obras dele, tem diversas, tem Judite, Holofernes, viajado, muito requisitado para a igreja na época, só que torrava a grana inteira, às vezes deixava de fazer uma obra, outra, bem louquinho, né? Mas genial, composição genial, inspirou muitos outros artistas que a gente vai falar hoje, né? E ele pegava gente comum e retratava. Ah, eu vi aquela criança lá, ela vai ser um santo aqui, o meu vizinho ali vai ser o São Mateus aqui resgatando, né? Então você tem que, ele fazia isso como ninguém, tá? Então a gente chega no Rembrandt, 1606 a 1669, lá na Holanda, suas obras estão voltadas em meio tons e as penumbras que envolvem as áreas de luminosidade mais intensa. Então ele tem uma característica parecida com a do Caravaggio, e é o pintor das selfies. Por quê? Porque ele se retratou, naquela época não tinha o celular, Opa, o celular, não tinha o celular, vou fazer uma selfie minha aqui, ó. Eu não consigo nem fazer selfie, gente. Naquela época não tinha celular, então ele pintava. Ele fez mais de 100 selfies de autorretratos dele. A gente chama naquela época de autorretrato. Hoje é selfie, autorretrato, selfie. Então ele fazia mais, e ele, lógico, ele fazia outras pinturas maravilhosas, ele tem a Ronda Noturna, que a gente já vai falar, maravilhosa. Só que ele foi retratando ele desde novinho até ele ancião, que a gente fala, né? Aquele senhor, né? Então, e a luminosidade, a iluminação bem parecida com aquilo que a gente via. Ronda Noturna do Rembrandt. Genial essa obra, né? E veja o foco luminoso sobre o soldado major lá, sei lá, que também era o prefeito da cidade. Então ele retrata, como ele não vai retratar cenas bíblicas, porque nos Países Baixos não tem essa influência católica, tá? Então o barroco ele teve diversas influências no mundo inteiro, principalmente na Europa. O nosso barroco brasileiro ele vai chegar quase 100 anos depois desse barroco aqui. Tá? Então a influência dele foi justamente, e olha como ele retrata essa menininha aqui, né? E ela carrega um frango que é um símbolo do quê? É um símbolo da guarda naquela época, né? E ele também faz outra selfie dele, ele está no cantinho, que maravilha, né? Ó, ali no meio ele aparece, olha que maravilha, tá? Então todo o movimento dele, aí mais uma vez aqui, o autorretrato, tá? Do Rembrandt mais novo, né? As mulheres se banhando no rio, então gente da comunidade, gente daquilo que ele via e observava, né? E ele pintava com aquela dramaticidade. Como que no Renascimento a gente imaginar alguém retratando uma mulher se banhando no rio? Inimaginável, meus senhores, minhas senhoras, tá? Então a gente chega nela, maravilhosa, absoluta, salve, salve, Artemisia Gentileschi, a primeira artista na história da arte a ser conhecida. Foi a primeira também a entrar na galeria de desenho de Roma, na época. Tá? A primeira mulher. Nós estamos falando lá atrás, ó, 1600, e hoje, se você hoje ainda luta com isso, imagine o que esta mulher passou. Essa mulher com 17 anos ela já pintava, já começava a pintar, era filha de Orazio Gentileschi, que era seu pai, também era um pintor famoso da época, né? A mãe dela faleceu cedo, o pai dela ficou cuidando dela, e ela
ele chamou um outro rapaz para ensinar ela, tal de Agostino Tassi. E parece que esse rapaz foi e abusou. Isso foi parar em tribunal, passou anos, ela foi submetida à tortura, porque naquela época uma mulher, né, por mais que tenha seu pai foi lá e disse que ele abusando da filha dele, ele teve prejuízos financeiros, né? Aí ela foi julgada e o cara até acabou, no final das contas mesmo, ela sofrendo bastante, né? O condenatório lá, querendo saber se era verdade ou não, porque o cara falou, não, ela é uma mulher da vida, não tem nada a ver com isso, aconteceu e pronto, né? E ela provando que não. E aí ela conseguiu provar, mas o cara não deu em nada, não foi punido de jeito nenhum. Ele foi condenado, mas não foi punido, não levou a pena, né? E ela ficou com aquele martírio na cabeça dela, e ela começa a fazer as pinturas delas inspiradas em heroínas, porque ela foi uma heroína, e ela venceu isso. Depois ela foi no momento que ela vai para Roma, né? Ela começa a ser patrocinada pela família dos Médici, aquela família que a gente vê no Renascimento, que banca Michelangelo, banca toda, é uma família que durou anos, a família do Médici. Dura séculos e séculos e séculos, séculos. Se você achar no século XX, você ainda acha herdeiros da família de Médici, ainda poderosa, né? Então ela começa a ser a pintora oficial da família dos Médici. Então ela ganha dinheiro, ela se casa e ela continua fazendo a sua pintura com características muito próximas ao que a gente vê do Caravaggio, tá? Então a gente vê o Rembrandt e ela com características bem aproximadas. Combinava características de vulnerabilidade e força das suas composições. E aqui a gente tem Judite decapitando Holofernes. É uma releitura, na época que ela faz essa obra, a obra original, a primeira leitura dessa passagem bíblica, né, que o Judite arma um jantar lá para decapitar Holofernes, que tinha abusado, que tinha, né? E a primeira obra, que é sensacional, que é do Caravaggio, estava em Roma na época e ela se inspirou naquela época. Só que ela se autorretrata, como se estivesse decapitando, como se Holofernes fosse quem? O tal do Orazio Tassi lá. Tá? Então, olha que maravilha, é ela que olha a perfeição e a dramaticidade que essa obra leva, né? E a sua ajudante, né? Ela ajuda a segurar o Holofernes, é maravilhosa. Então, o homem barroco era angustiado. Tanto o pepino naquela época, né? Imagine se vivesse hoje, ia ser barroco, né? Então, assim, o que tinha em comum nas obras de Caravaggio, gentileza, que você pode botar até do Rembrandt, se você quiser, tá? Responda no seu caderno e mostre ao seu professor, vou dar um tempinho, a gente já volta.
Estamos de volta aqui, você escreveu bastante, porque eu falei bastante. Se você não quer escutar minha voz, procura nas ferramentas de pesquisa lá, sobre isso. Você vai encontrar muita coisa legal, mas eu acho que você gosta da minha voz, você está até agora me aguentando aqui. Então vamos prosseguir falando dele, que eu gosto muito das suas obras, chamado Diego Velázquez, 1599 a 1660, tá? Era o espanhol Diego Velázquez. Procurou retratar os tipos populares do seu país, lembra como a gente falou lá do Rembrandt, né, que pegava a moça lavadeira, tudo, né, e também ele era o pintor dos duques, né, naquela época. Usava os princípios da pintura barroca, era o pintor da corte espanhola, aqui, ó, retratava os nobres da corte, tá? Então a gente tem essa obra aqui, que eu gosto de falar, Conde Duque de Olivares. Essa obra, a original, está no Brasil, acredite se você quiser. Em 1948 foi comprado uma cópia que sumiu em 1734 e apareceu no Brasil, no tal de Museu Assis Chateaubriand, que era um grande aristocrata brasileiro, né, do século passado, do século XX, né, e ele foi a primeira, diz a lenda que foi a primeira lava-jato do Brasil. Só que aí o que aconteceu? Ele comprou essas obras e ele livrou a sua liberdade doando. Ele falou, eu vou doar e vou fazer um museu. E ele fez o MASP, que hoje ele está entre os 11 museus mais importantes do mundo em obra de arte, tá? Em quantidade de obra de arte. E esta obra, que ela é grande, já tirei foto do lado, maravilhosa, está lá, que é o Conde Duque de Olivares. Justamente como é que era o emocional nessa obra. Olha como o corpo do conde está muito grande para a sua cabeça. O que você interpreta como isso, né? É que o cargo é muito maior do que a pessoa que está nele, né? Então, ele já retrata dessa maneira. E aqui você tem o Vendedor de Água de Sevilha, que também é maravilhoso, né? A expressão, né, corporal, que é uma coisa simples, gente, é uma passagem simples. Quem, em sã Renascimento, ia pensar em fazer o vendedor de água? Não, eu vou pintar um santo, eu vou pintar Davi, Golias, por aí vai. Então, esse quadro aqui, ele acharam que era uma cópia, mas ele, em 1962, foi comprovado que ele era o original, tá, pessoal? O original está no Brasil, tá? Então, é um quadro de 1624. Vão lá, se puder, em São Paulo, e vejam que ele está no MASP, tá? E a gente chega no Andrea Pozzo, composição centrífuga, e chegamos. Por que é centrífuga? Ele é o grande pintor, ele era o grande pintor dos tetros, dos afrescos do tempo. O afresco que a gente viu tanto no Renascimento e que foi muito para a tela ali no Barroco, né? Que era? Massa fresca pintada na hora com o molde, aí era feito o afresco. E aqui não, e o Andrea Pozzo, ele tinha essa característica, italiano, 1685, tá? Então ele tinha essa característica de desenhar nessa perspectiva, chegando num ponto aqui no meio, olha que legal, parecendo esse excesso de pessoas, né? Parecia que era uma centrífuga. Chegamos no Vermeer, né? Vermeer, chame do nome que quiser, eu chamo de Vermeer. Inventou a mistura das pérolas socadas, as cores usadas eram mais puras, usou uma câmera escura para obter maior perfeição do desenho. Então ele desenhava câmera escura, ele jogava justamente na iluminação que ele queria nessa câmera escura, o famoso foco do barroco, do claro escuro, para ele era mais ênfase. Olha como dava mais realce na pintura dele, as cores eram mais puras, do que na obra do Rembrandt, na obra do Caravaggio, né? Era holandês ali, né? Então ali tem a moça com brinco de pérolas. Assista o filme, se não pegar o link, procura. O filme é bacana, ele conta a história da pintura desta obra, né? Representava mais o dia a dia, no quintal, lá na casa dele, né? Carta de Amor do Vermeer, que são coisas do cotidiano. Você vê que a gente não vê mais aquela representação bíblica que a gente tinha no Barroco, principalmente da Itália ali, tá? E, pessoal, escreva sobre o seu caderno sobre a característica das obras do Bernini, Andrea Pozzo, né? Do Bernini, eu vou avançar, então, o Bernini, né, que a gente já falou, que era um polímata, né, arquiteto, urbanista, decorador, teatrólogo, compositor e cenógrafo, que tinha aquela característica da escultura,
né? Essa é uma de Michelangelo, essa aqui é do Bernini. Olha a cara de paisagem do Michelangelo no Renascimento, olha a do Bernini aqui, né? Com sentimento, emoção, a escultura atrelada à arquitetura no fundo, os raios, tudo, tá? Então você vai responder essa pergunta e tente desenhar uma composição centrífuga. Ah, eu quero ver, hein? Vou dar um tempinho para vocês e a gente já volta. E aí, desenhou a centrífuga lá? Então, pessoal, ó, espero que vocês tenham acertado direitinho. Lógico, o Andrea Pozzo tem essa característica, né, dos afrescos dele nessa composição centrífuga. E a gente chegou aqui no Bernini, né, que foi o teatrólogo daquela dramaticidade na sua escultura, que é uma característica do barroco, né, o entrelaçamento da escultura e arquitetura. A gente percebe, no fundo, aqueles raios, né, iluminando a santa, né? E aqui do Michelangelo simplesmente não tem nada no fundo, ela é uma escultura à parte, né? E o que a gente aprendeu hoje? Conceituou o barroco novamente, né? Mas principalmente focando em alguns principais artistas. Não se esqueça de Caravaggio, de Vermeer, de Rembrandt, de Velázquez, da Artemisia, que você vai ouvir falar muito dela ainda, super valorizada, precisamos valorizar mais ainda, tá? E espero realmente que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!